O programa Grandes Temas retorna, discutindo hoje a questão da adoção. Nós conversávamos antes do intervalo sobre esse momento em que a criança sabe de maneira natural, ou às vezes um pouco tensa da parte dos pais, que ela foi adotada, e a gente queria saber da Isabela como é que foi essa experiência. Então, para mim foi bastante natural. Eu não consigo nem lembrar um momento assim. Isso é ótimo. Que eu fiquei sabendo, porque realmente desde pequena, desde sempre, minha mãe sempre falou que eu era filha do coração. E para mim foi muito natural. Mas só que teve um momento assim que foi quando na escola começaram a falar sobre gravidez, aí que eu cheguei para minha mãe e perguntei: mãe, mas por que todo mundo vem na barriga? E não, a história que ela me contava era que eu tinha vindo numa cestinha, mas que eu era filho do coração. Aí ela me explicou, ela disse, não, é porque o Papai do Céu, ele estava muito, mamãe estava muito cansada, a mamãe já era velhinha, aí Papai do Céu botou você na barriga de outra moça, mas que você era para mim, você vinha para mim, era só porque minha barriga não podia mais, porque já tinha tido meus irmãos também, que eu tenho 4 irmãos, mas para mim foi super natural, assim, sempre soube, sempre desde criança, mas também nunca me senti diferente assim dos meus irmãos. Para mim. Isso aqui é interessante, essa forma natural de abordar, porque não é como quando o pai decide contar de onde vêm os bebês, né? Aí tem aquele momento que você para, e como é que eu vou contar isso e tal. Isso pode ser uma coisa que realmente, naturalmente, a criança vai descobrindo, né? Ela percebe. Às vezes os pais adotivos ficam preocupados, eu digo adotivos para diferenciar a situação, ficam preocupados, mas os filhos percebem, pelas conversas no dia a dia, eles vão percebendo, não adianta querer esconder, porque mesmo que o pai não conte, esse caso que eu citei, que os pais, eu acho que até hoje não contaram, já faz um certo tempo, mas ele sabe disso. Ele percebe, por várias razões, sinais objetivos, a diferença dos olhos, da cor, do tamanho. Imagine se eu fosse adotar alguém que crescesse 2 metros, alguém diz, esse aí é diferente de você. Então, tudo isso são sinais que mostram para a criança e para o adolescente e para o jovem que ele é o filho do coração, que não nasceu numa relação biológica, natural, E aí os pais devem aproveitar isso para falar, né? Às vezes os pais têm vergonha por a questão do mito, de dizer, olha meu filho. Às vezes o filho adotivo também tem vergonha de sofrer preconceitos em dizer que é adotivo. Por isso que nós fazemos campanhas anualmente ou semestralmente, campanhas sobre adoção, para quebrar essa cultura de que a adoção é uma adoção de segunda, que é uma filiação de segunda categoria. É tão importante, tão nobre quanto a adoção natural. As campanhas informam isso, junto com o Projeto Acalanto, a Vara da Infância, os Conselhos Tutelares, o Ministério Público, Defensoria Pública, a sociedade civil organizada. Então, são momentos fortes para a gente dizer, olha, a adoção é uma filiação, é uma paternidade tão responsável quanto uma paternidade biológica, né? Então, nós queremos quebrar essas culturas, esses preconceitos em relação a esse instituto tão nobre que é a adoção. Você imagine, e às vezes um colega meu olhou para mim e disse, Dantas, você tem um poder muito grande, né? Eu disse, que poder é esse? Você dá a condição de pai a uma pessoa que não é pai de uma outra pessoa. É alguém entrar em uma família sem ter vínculos sanguíneos. Você cria o que nós chamamos de relação de parentesco. Cria-se a relação de filiação mesmo, legalmente, para todos os fins de direitos. Não há diferença nenhuma entre o filho adotado e o filho natural, legalmente falando. É por isso que às vezes nós temos uma campanha que diz adoção legal. Legal por quê? Porque diante da lei e porque é uma coisa boa, né? Então nós queremos quebrar esses preconceitos. Sim, Ana, vamos voltar a esse ponto que o Zé Dantas destacou agora, que é uma coisa cultural no Brasil, né? Que a gente tem vencido ao longo do tempo, nos últimos anos, né? Mas há culturalmente ainda resíduo dessa ideia da adoção como uma filiação de segunda categoria. A que você atribui isso? É cultural, né? As primeiras adoções realizadas no Brasil, né,
elas tinham um caráter muito assistencialista, né? Então eram as famílias muito abastadas, né, que pegavam os filhos, né, vindos do adultério, ou os filhos dos escravos, né, para servir, é o famoso filho de criação, né? Que a filho de criação é uma categoria entre ser filho e ser empregado. O filho de criação, ele tem privilégios que o empregado não tem, mas ele não tem, naquela família, né, o status de filho. E aí, na cultura da gente, ainda é tão presente que talvez nas famílias que tenham uma raiz mais no sertão ou mais naquelas cidades do interior, né, isso seja mais frequente ainda, né? Talvez quem não tem essa raiz tão forte pense assim, a minha avó tinha um filho de criação, mas aquelas famílias que ainda têm raiz do interior ainda tem assim, eu tenho um irmão de criação, que é aquele que não foi nem legalmente adotado, nem afetivamente adotado, mas ele também não era um empregado. Então, essa relação, né, da adoção com esse status, né, assistencialista, deu, né, essa perspectiva de adoção de segunda categoria. Que a gente vem vencendo isso, tem uma nova cultura de adoção aí, né, que a gente deve muito aos grupos de apoio à adoção, tá? Essa campanha, né, de discutir a adoção, né, de forma real, né, e não assistencialista nem romantizada, né, porque tem as suas dificuldades, como qualquer filiação tem, né, tem as suas características muito peculiares, né, mas, acima de tudo, é uma relação de parentalidade, né? Então, assim, a gente vem vencendo isso, mas isso ainda está muito forte. E aí eu vou dar só um exemplo rapidinho, né, assim, talvez em algumas mídias, tá, como um programa como esse, como, por exemplo, as novelas, tá, que é um entretenimento bastante consumido, né, no nosso país, né, já tem revisto essa ideia da adoção. Mas, por exemplo, a mídia escrita ainda traz isso, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Acontece um crime, né? E aí sai assim, pronto, esse que aconteceu esses dias, que é aquele funcionário da creche, né? Tocou fogo na creche, enfim, nele mesmo. Se ele tiver uma história de adoção, ia sair assim, funcionário, filho adotivo, né, põe fogo em creche. E aí isso fomenta no imaginário popular, né, aquela ideia da adoção como algo que não é legal, né? Então, assim, a mídia escrita ainda tem esse resquício. E a gente tenta combater isso sempre que tem a oportunidade de a gente estar discutindo como a gente está hoje aqui. Inclusive, a mudança da lei, Pedro, sei que você ia falar agora, né, porque se a gente falar agora, a gente termina esquecendo. Foi fundamental, porque antes existia o que nós chamávamos de adoção simples, né? E tinha adoção plena. Então, havia uma diferença nos processos de adoção, na condição da pessoa, a situação jurídica. Então, se fosse uma adoção plena, tinha todos os direitos, inclusive a herança, tudo. Se não fosse, não teria. Hoje não. Hoje, a adoção é adoção, nem tem plena, nem simples, é adoção. E a lei deu status ao adotado de filho natural, com os mesmos direitos, mudança de nome, a questão da herança, né, a questão da convivência familiar e comunitária. Hoje não há distinção nenhuma, de acordo com a legislação, de um filho natural e um filho adotivo. Então a mudança de cultura também foi muito em cima. Naturalmente as mudanças sociais influenciam na mudança da lei, mas a lei veio consolidar essas mudanças. E hoje ninguém pode dizer que o filho adotivo é diferente do filho natural. Não é. Os direitos são iguais, em todos os sentidos. Perfeito, muito importante. Retomando o que a Ana Andrea estava dizendo, né, é uma coisa muito comum da gente ouvir, né, isso a minha mãe escuta muito. Lá em casa nós somos 5 filhos, né, 3 vieram por adoção. E aí as pessoas chegam aí, conhecem a história e fazem, mas que bonito, que atitude bonita você fez. Aí ela faz, qual? São meus filhos, não tem nenhuma atitude diferente da que você fez com os seus. Né? Então não existe beleza diferente, é a mesma coisa, né? Só veio por um caminho diferente, né? Então ainda é resquício, né, dessa cultura de que a adoção é caridade, né? A adoção não é caridade, na verdade os pais ganham muito mais do que os filhos, né? E também uma idealização, né, da filiação, né?
o que cria barreiras à adoção, né? Não é a mesma coisa, etc. E nós temos uma questão da Júlia Carvalho, que está nos assistindo, e ela pergunta o seguinte: atualmente, qual a maior dificuldade encontrada pelas famílias quando vão adotar? Aí cada um pode ter uma resposta para essa pergunta da Júlia Carvalho. É aquilo que eu disse há pouco tempo, primeiro passo é você decidir pela adoção, né? Aí é o primeiro passo. Segundo passo é procurar o Poder Judiciário, porque toda adoção hoje ela é judicial. Você não pode fazer uma adoção em cartório, ou sair procurando uma criança nos postos de saúde, nas maternidades, nos hospitais. O primeiro passo é querer, o segundo passo é procurar a Vara da Infância e Juventude na sua cidade, na sua comarca. Aqui em Natal é a segunda Vara da Infância e Juventude, e lá externar o desejo de adotar. E aí a pessoa vai passar por um processo simples, administrativo, que é o processo de habilitação para adoção. É a pessoa, por exemplo, dizer por que quer adotar, porque tem que ter uma motivação. Porque tem pessoas que chegam lá, houve uma época que fazia adoção aqui no Rio Grande do Norte, e eu perguntar, por que é que a senhora quer adotar, ou o senhor? Eu disse, não, a pessoa sabe, né, doutor, porque eu quero ser uma pessoa solidária, quero tirar menino de rua. Eu digo, é só isso. É nobre, mas é muito pouco, né? Quando a pessoa quer adotar, quer dar àquela criança uma família que ela não tem. Então, só por solidariedade, responsabilidade social, abatimento de imposto de renda, se for só isso, é muito pouco. Então, vá repensar o seu desejo de adotar. Então, isso é perguntado ao pretendente à adoção, aquele que quer adotar. E depois indicar o perfil da criança que ele quer adotar. Então, são passos simples, não há nada burocrático. A Ana André, quem faz isso, inclusive, na segunda Vara da Infância e Juventude, com a equipe dela, é um processo simples. Agora, tem que passar por um curso de formação, tem que dizer a motivação, indicar o perfil da criança que ele quer adotar. Então, não há dificuldade nenhuma. Basta a pessoa decidir pela adoção e procurar a Vara da Infância e Juventude, ou na sua comarca, na sua cidade, ou aqui em Natal, que na segunda Vara da Infância e Juventude, fica ali no fórum, em Lagoa Nova. Procura a doutora André, que ela dá as informações complementares, leva os documentos de identificação. Então, não há burocracia. Quis, decidiu, procura a Vara da Infância e Juventude, que a partir do momento que você chega lá, você terá toda a assistência social, psicológica e jurídica, inclusive com o apoio do Projeto Acalanta. Pois é, primeiro tem que acalentar a ideia da paternidade, depois... Eu sempre digo isso porque as pessoas chegam lá para fazer o cadastro, e aí já decidiu, eles não, eu estou pensando, minha mulher, já conversei com ela está assim indecisa, ou então a mulher diz, não, eu conversei com ele, mas ele está indeciso. Então voltem para casa e decidam, é o primeiro passo. Depois disso, aí procure a justiça. Mas o interessante é que quando às vezes as pessoas passam 1 ano, 2 anos, amadurecendo a ideia de adotar. Aí, do dia para a noite, eles decidem, eu quero adotar. Aí corre para a Vara da Infância, eu quero adotar. E a criança já está aí começa a angústia. Eu quero uma criança agora. E agora não tem. Há todo um procedimento que não é burocrático, é para dar segurança, conforme Pedro falou há pouco tempo, dar segurança tanto aos adotantes quanto à criança, para que não haja uma devolução. Tem que ser uma coisa consistente. Não é burocracia, é segurança jurídica, psicológica e social. E talvez essa questão do perfil seja um dos maiores desafios para as famílias, né? E aí a gente até se coloca à disposição, né? Mais uma vez, a gente recebe famílias para conversar, né? Na nossa sede, fazer um atendimento, para dialogar sobre essa questão do perfil, porque muitas vezes realmente eles vão procurar o judiciário e nem sabiam que precisavam traçar um perfil, né? E hoje, né, depois da Lei 2010, essa questão antigamente as pessoas na verdade as pessoas até hoje acham que adotar você vai na instituição de acolhimento e vai ver de qual você gostou. Escolhe a criança. Né? Vai escolher qual é a criança que você quer. E não é dessa forma, né? Justamente para garantir a segurança, né? E aí, às vezes as famílias elas não costumam dialogar sobre isso. Então, nos grupos de apoio, nas nossas reuniões, é uma oportunidade de elas saberem que isso existe, né, terem consciência disso e poderem ter uma conversa com o grupo para poder levar isso para ser dialogado em casa, para amadurecer, né, e poder, sim, entrar no Cadastro Nacional de Adoção. Mas eu acredito que isso acaba também demorando o processo, né, porque geralmente as famílias também querem um certo tipo de perfil da criança, né. Aí quando não tem,
né? Pois é, Acho que isso é um Isabela. problema. Quando a gente fala assim dessa questão da preparação, né, a gente está focando muito aqui na preparação dos pretendentes, mas a gente tem que pensar também que as crianças precisam ser preparadas para chegar numa família. Isso. Né? Mas pensando na preparação dos pretendentes, tem essas, é isso, assim, as pessoas não é um assunto que a gente, infelizmente, né, que a gente fale diariamente. Então as pessoas têm essas fantasias prévias, tá? E aí no começo do programa você estava trazendo as estatísticas e mostrando assim, a grande maioria das crianças ou dos adolescentes que estão esperando para a chegada de uma família, eles têm irmãos. Né? Existe uma fantasia aí no imaginário, né, que para eu adotar, é melhor adotar só um que vai dar menos trabalho. Né? E eu que acompanho as famílias, quando chega grupo de irmãos, né, existe uma ajuda mútua, né, que favorece, que facilita, né, essa vinculação e que às vezes os pretendentes nem sabem disso. Né? E aí essa possibilidade de se preparar, de discutir, de estar num grupo de apoio, de estar ouvindo depoimentos, de estar, né, conversando com outras famílias, né, é de, vamos dizer assim, lapidar esse projeto. Né? Assim, eu desejo ser mãe ou eu desejo ser pai. Então, às vezes chega, como o doutor Dante está dizendo, chega e não está nem sabendo direito, eu não sei exatamente de onde surgiu esse meu desejo, eu não sei exatamente por que eu quero ser pai e mãe. Então, assim, vamos conversar, vamos lapidar esse seu projeto, porque a partir daí a pessoa vai desmistificando. E aí, às vezes, chega com a ideia assim, eu quero uma criança pequenininha porque não vai me dar trabalho, porque aí eu posso esconder a adoção e aí o sangue não vai falar mais alto, e aí ela não vai querer conhecer a família biológica. E aí, quando ele tem a oportunidade de conversar, né, de dialogar, de ouvir, de se ouvir, o que a gente tem visto muito é que as pessoas chegam com um determinado perfil, né, e aí quando participam dessa preparação, né, quando está finalizando, eles dizem assim, a gente queria pegar essa fichinha de volta que a gente quer mexer. Né. E aí nesse mexer do perfil, às vezes são mudanças que parecem muito sutis, muito pequenas. Mas para aquela pessoa que tem aquela ideia tão fechada, é muito. E às vezes essas mudanças são muito grandes. Né? De pessoas que, por exemplo, iniciaram, né, desejando adotar uma criança no máximo até 1 ano de idade, né, e terminam essa preparação ampliando esse perfil de forma tal que ele recebe, por exemplo, um grupo de 3 irmãos. E aí onde o mais novo tem 7 anos. Uma né? criança deficiente. Uma criança deficiente. Né? Então aí a gente vê que é a possibilitar as pessoas, tá, elas amadurecerem esse projeto mesmo. Né? E que fique bem claro que não é uma questão de convencer a família a mudar um perfil, porque muitas pessoas acham que é convencer, porque as crianças que estão acolhidas disponíveis para adoção estão em outro perfil. E não é isso, é de sensibilizar. Né? Então, uma coisa que a gente sempre coloca muito é de que se você não está realmente disponível para aquilo, não mude o perfil. Não, eu quero uma criança de 0 a 2 anos, então fique de 0 a 2 anos. Agora, se você se abre a essa nova possibilidade, se você se sensibiliza e acha que realmente é possível, né? Então mude o perfil, amplie. Né? Isabela, em casa, você sabe como é que foi esse processo todo? Vocês conversaram? Assim, na minha casa tem o meu irmão que também é adotado. Uhum. E o que em relação a isso de perfil, que eu fui adotada só que eu saí da maternidade direto para minha casa. Só que haviam outras pessoas interessadas em mim porque eu tinha pele clara. Já meu irmão, ele tem a pele mais escura, então ele ficou um tempo ainda no abrigo. Mas ele não é meu irmão biológico, né? Ele é meu irmão adotivo. Ele ainda ficou um tempo no abrigo. Eu sei que foi fácil, que no caso minha mãe biológica assinou algum documento passando os direitos para os meus pais. Só que parece que ainda demorou uns 3 anos para realmente eu passar para o nome da minha mãe e do meu pai. Mas é só isso que eu sei. Então, mas aí ela está trazendo estou interrompendo de novo, né? Mas ela está trazendo um ponto que é muito relevante, né? E que às vezes a gente acaba não discutindo, né? Que a adoção ela tem 3 pontinhos, né? Tem assim esse filho adotivo, tem os pais adotivos e tem essa família biológica, né? Que nessa questão de preparação, né, a lei até já coloca isso, mas culturalmente isso ainda não foi, né, ainda colocado em prática, né, com tanta frequência.
que é uma preparação dessas famílias também, né? Então, quando, por exemplo, uma mulher ela se vê grávida e por alguma razão ela cogita essa possibilidade de não ficar com aquele filho, ela precisa ser acolhida, né? E aí eu estou falando só da mulher porque a estatística tem mostrado que a maioria dos casos esse pai biológico some, né? Sai da vida dessa mãe biológica. Mas assim, ela precisa ser acolhida para que ela possa se preparar também, ou para essa maternagem, ou para essa entrega. Porque se ela decide, ou por alguma razão ela compreende que ela não tem condições de maternar aquele filho, né? Quanto mais cedo ela tiver essa compreensão, né? Mais cedo a gente tem a oportunidade de possibilitar que essa criança tenha o acesso ao direito fundamental dela, que é a convivência familiar, né? Então, se essa mãe, na própria gravidez, ela já compreende que ela não tem condições, né? Aí se vai buscar uma família extensa, né? Isso leva tempo, né? O judiciário está aí, a lei tem dizendo que tem que buscar a família extensa, então o judiciário vai buscar essa família extensa, né? Se de repente essa família extensa também não tiver condições ou não tiver disponibilidade para isso, se vai buscar uma família substituta. Então, assim, quanto mais cedo isso acontece, tá? Mais rápido a gente garante à criança o direito à convivência familiar. Então, vai que de repente essa mulher no começo da gravidez começou a pensar nessa possibilidade, de repente quando a criança nascer, na própria maternidade, ela já vai receber a família dela adotiva. Foi o meu caso. Foi o seu caso. Então, se isso não acontece, às vezes essa mãe biológica passa 1 ano, 2, 3, 4, essa criança fica numa situação de vulnerabilidade, né? Quanto mais idade ela vai ganhando, né? Mais difícil vai sendo a adoção, porque, infelizmente, o perfil colocado ainda é de uma criança menorzinha, né? Mas aí também a gente está vendo outras coisas, né? Essa criança fica numa situação de vulnerabilidade, essa mãe também fica numa situação de vulnerabilidade. A lei tem essas questões, né? Então a gente precisa pontuar essas questões também. Ana, a gente está encerrando o programa. Eu queria, doutor José Zantas, o endereço da primeira vara de infância e adolescência, mais ou menos onde fica, onde as pessoas podem se... A segunda vara da infância e juventude, que é a vara que tem competência para julgar, fica no Fórum Miguel Seabra Fagundes, é a rua Lauro Pinto, é aquela rua que fica em frente à SEASA. Okay. É o 4º prédio. Então, chegando lá, procurando a segunda vara da infância e juventude, todo mundo vai indicar e a pessoa vai, chegando lá, será assistida. Perfeito. E a Calanto fica onde? O pessoal quiser procurar? Rua Aeroporto Galeão, lá em Neópolis, né, descendo a Avenida dos Pinheirais, que é aquela que liga Ayrton Senna BR, numa ruazinha entrando à esquerda. Perfeito. Eu queria agradecer a presença de todos vocês que me ajudaram a fazer esse programa discutindo esse tema importantíssimo, que é o tema da adoção. E queria também agradecer a vocês que nos assistiram em casa, esse programa de hoje, e convidando vocês também para o próximo programa Grandes Temas, na segunda-feira, às 8h30 da noite. Lembrando que o programa Grandes Temas tem uma página no Facebook, e lá você pode ficar sabendo do tema dos próximos programas, quem serão nossos convidados para o debate e assistir ou rever programas que já foram ao ar. E você também pode enviar sugestões de temas que serão debatidos aqui. Então, participe, curta a nossa página no Facebook e nos encontre aqui na próxima segunda-feira, 8h30 da noite. Uma boa noite.